Olá, quem tá cochilando aí, hein? Acorda, estamos chegando agora Sem Tabus. Bom dia, Deus abençoe você, bem-vindos. Vamos fazer um programa hoje bem legal, mas se você participar, se você mandar e-mail, se twittar, se ficar com a gente acordadinho, porque se dormir, como é que fica a gente aqui, hein? Mas vai ser muito bom ter a sua companhia, como sempre, e hoje nós vamos falar sobre disfunção erétil. Alguns já mandaram e-mail assim ou comentaram no Twitter, Darleide, leva aí para falar desse tema, comenta, tenho amigos que precisam, é sempre o amigo, né? Tá bom, a gente vai ajudar pro seu amigo. E vamos descobrir que disfunção erétil acontece na vida de muitos homens. E a gente tem uma palavra de esperança para você. Nem tudo está perdido, tem muita coisa boa para fazer, para acontecer. Você só precisa ter boa vontade, viu? Bem-vindos aqui, todos os homens, todos os meninos e as meninas também fazendo companhia. Afinal, sempre a mulher pode fazer algo mais pela autoestima, pela qualidade de vida do seu marido, do seu namorado. Enfim, participe aqui com a gente. Por que você está sorrindo, Alderan? Não entendi, hã? Tá bom, vamos lá. Convidado de hoje, o educador físico Lucas Agostini. Bem-vindo, Lucas. Antes de tudo, é um telespectador do Sem Tabus, né? Com certeza. Toda quinta-noite eu assisto lá de casa e às vezes até mando o meu Twitter pra cá e às vezes você responde quando dá. É verdade. Eu sempre acompanho. É verdade. Então, vamos lá. Você se especializou na área de saúde, você fez mestrado na área de saúde, educador físico. E numa das nossas interações, você disse assim, Darleide, muitos problemas na área sexual teriam uma ajuda muito importante, considerável, se nós dessemos mais atenção à atividade física, por exemplo. Vamos começar por aí. É verdade essa tua afirmativa? Sim, é verdade, porque a gente entende que a atividade física, a sua prática como um todo, ela não só traz benefício estético, mas na saúde de uma maneira geral. E a gente não pode esquecer que a parte de sistema funcional, função sexual, está relacionado ao corpo como um todo. Então, se você tem um corpo saudável, automaticamente você também vai ter uma função sexual mais saudável. E aí você vai fugir de alguns problemas que você teria se tivesse uma vida mais sedentária, uma vida mais desregrada. Então, você, tendo o hábito de praticar atividade física, você não só tem aqueles benefícios comuns que se divulgam por aí em todas as pesquisas, mas muitas pesquisas também têm mostrado na área sexual, na parte da sexualidade, o quanto a atividade física, o exercício físico tem influenciado e tem sido muito benéfico para os homens de uma forma geral. E, claro, para as mulheres que aí vão contemplar o relacionamento com os homens felizes, todos os dois, o casal bastante feliz. Mas tem benefícios físicos para a mulher também que faz atividade física na área sexual ou você está se referindo mais especificamente ao homem? Mais especificamente ao homem, no caso, com a função sexual. A mulher libera endorfina, fica toda felizinha, né? Então tá E aí bom. depende, claro, muito do companheiro, do marido. Claro. Então, ela, de certa forma, tem que estimular, tem que ajudar o seu marido, pelo menos a ter um hábito mais saudável de vida, porque ela colhe benefício disso, com certeza. Ok. Sobre o tema disfunção erétil que nós combinamos para hoje, por que esse tema te chamou a atenção para você desenvolver a sua dissertação em torno desse tema? Sim, é porque, na verdade, no grupo de pesquisa... No grupo de pesquisa qual eu faço parte, são médicos urologistas, tanto na área infantil quanto na área... Quer uma água? Fica à vontade, Não, viu? obrigado. Essa água é bebível, viu, pessoal? Eu sempre aviso, não é cenográfica, é bem geladinha Saudável. aqui, saudável. Fica à vontade. Tá, ok. E aí o grupo de pesquisa que eu faço parte, ele está muito voltado na área de urologia. E aí a gente tentou então buscar um caminho onde eu pudesse contribuir com a parte de atividade física, que foi minha formação, junto com o médico orientador, urologista, o Dr. André Avarese. E aí nós chegamos no ponto de que, de acordo com o que a gente tinha estudado, o que as pesquisas mostram e o que faltava mostrar, que seria uma relação mais próxima da atividade física com o problema de disfunção erétil, que é algo muito comum que chega nos consultórios médicos, e havia essa lacuna, assim, ainda se tem poucas pesquisas que relacionam essas duas áreas, a atividade física e a função sexual, no caso a função erétil. A gente achou por bem fazer essa pesquisa e a gente chegou a bons resultados, assim, que anima bastante o pessoal que está enfrentando esses problemas e que pode se beneficiar de grande forma com a atividade física. Agora conceitua pra gente o que é exatamente a disfunção erétil. A disfunção erétil, no caso, então, ela é classificada da seguinte forma: é a dificuldade em manter ou até de conseguir uma ereção suficiente para que a relação seja satisfatória. Okay. Então, se você não tem uma ereção suficiente ou não consegue mantê-la até o final e essa relação ela não se torna satisfatória,
aí ela é classificada então como uma disfunção erétil. Essa seria a melhor definição. Antes, há um tempo atrás pelo menos, não se usava essa nomenclatura. Há uns 10 anos atrás, esse nome passou a ser utilizado, disfunção erétil. Antes era o que era mais comumente impotência sexual. E a partir daí até os próprios médicos, eles perceberam que esse termo já se tornava algo mais pejorativo, denegria a imagem. Então, muitas pessoas que já retraídas, já não levavam esse problema aos consultórios, por se sentir às vezes diminuído como homem, por orgulho masculino, elas então se sentiam menos ainda por dizerem que elas eram impotentes. Realmente é uma palavrinha que Forte. diminui até... A pessoa já está com uma disfunção, já tem uma dificuldade. Aí, olha, eu sou impotente. Né? Exatamente. Que diagnóstico. Internamente a pessoa já conhece que ela tem um problema, às vezes ela não conta nem para a esposa, ainda mais levar para um consultório médico e dizer lá, e o médico às vezes dizer na frente dela, você é impotente, ou então você está impotente. Então, psicologicamente já arrasava, já abalava. Né? Então, esse termo foi adotado há uns 10 anos atrás, disfunção erétil. E a partir daí é o que tem se usado nos consultórios, nas pesquisas e na prática de uma maneira geral. E a disfunção erétil, ela acontece mais entre pessoas de mais idade, em todas as faixas etárias? O que você diz a respeito? Deixa eu só lembrar para o pessoal aí de casa, mandar então o seu e-mail, se você tem alguma dificuldade, quer fazer uma pergunta. Nós estamos querendo associar hoje a disfunção erétil com uma qualidade de vida, levando você a pensar na atividade física como um meio de trazê-lo de volta a uma atividade sexual mais saudável possível. Dizer para você que nem tudo está perdido, que você ainda vai ser bem feliz, vai continuar podendo ter um relacionamento conjugal satisfatório na área da sexualidade também, viu? Mande a sua pergunta, o seu e-mail aqui pra gente, semtabus@novotempo.org.br, tá bom? Tem gente tweetando aqui, já dizendo que está acompanhando o Sem Tabus. A partir de agora, tô ligado no Sem Tabus. Quem está falando é o Marco, AMC093. Um abraço para você. Marco, de agora em diante, ligado no Sem Tabu, Sem Tabus, a gente fica já bem animadinho que tem gente aí do outro lado acompanhando a gente. Bem-vindos. Respondendo então a pergunta. Com relação à idade, em que idade a disfunção erétil ela comete mais os homens? De maneira geral, ela é progressiva conforme a idade. Isso não é uma regra, mas é mais comum. Pessoas de mais idade apresentam mais problemas de disfunção erétil, no caso, do que pessoas mais jovens. Mas isso não é uma regra, por quê? Porque isso vai muito de acordo com o estilo de vida que a pessoa leva. Se a pessoa leva uma vida saudável ou não. Então, você pode ter pessoas de mais idade com uma vida completamente saudável no que diz respeito à atividade física, à alimentação, ao descanso, à sua vida espiritual, à sua vida social e psicológica como um todo, do que jovens de 20, 30 anos que têm uma vida bastante desregrada, dormem mal, comem mal, se exercitam, às vezes não se exercitam. Então, esses jovens podem ter problemas que as pessoas de mais idade não vão ter. Então, de maneira geral, é uma regra, a disfunção erétil ela é crescente conforme a idade, mas não é uma regra geral, de acordo com o estilo de vida que a pessoa leva. Então, nas suas pesquisas, vocês chegaram a um nível considerável, ou um número considerável de meninos que sofrem de disfunção erétil, mesmo que por motivos diferentes daqueles que têm mais idade? Sim, isso acontece, e aí quando você vai investigar mais a fundo o porquê que você vai fazer outras perguntas de acordo com como é a vida dessa pessoa, você descobre que é isso. É uma pessoa sedentária, muitas vezes, é uma pessoa que dorme mal, muito estressada, às vezes, ou na sua faculdade, ou no seu trabalho, na sua vida como um todo. E isso influencia diretamente na parte sexual da pessoa. Lucas, a gente pode falar em termos de percentual? Sim. Na comunidade masculina, vocês chegaram a essa... Claro, né? Trabalha com muita estatística, muita pesquisa. Então, as pesquisas têm mostrado que mais de 50%. Claro, a gente muitas vezes faz a pesquisa com os homens já de mais idade, de 40 para cima, 30 para cima. Isso já mostra acima de 50% de prevalência da doença, que é quando você pega um grupo, vê quantos tem, quantos não tem, e ali você tem uma informação que é a prevalência. Então, a disfunção erétil é prevalente em mais de 50% do grupo investigado. Entendi. Então, se a gente fosse citar aqui os 20 10 pessoas, que tem no estúdio... mais de 5 tem. Ou vai apresentar algum problema. Desculpa, eu estou falando de números científicos, tá, Alder? Nada... Estou só dizendo que se aqui no estúdio tem 10 homens, 5 estão correndo perigo. Mas fica tranquilo. Aproximadamente. Aproximadamente. Tomara que eles estejam levando uma vida saudável.
Continuamos amigos? Tá tudo bem? Tudo bem, Márcio? Não? Tá questionando? Tá bom. Vamos lá, então. Tem um amigo, olha aí, ó. Ao amigo. Olha o amigo chegando, que sofre de ejaculação precoce. O que causa isso? Tem cura? Pois ele tem medo disso afetar o seu casamento. E pode mesmo, né? Toda e qualquer situação que traz desconforto, que traz falta de uma convivência saudável, de um relacionamento saudável, vai trazer sim, mas tem como trabalhar essa situação. Na sua pesquisa, contemplou também ejaculação precoce? Ejaculação precoce não, foi a disfunção erétil. Só a disfunção. A gente vai trazer aqui médicos, pessoal, para responder, nos ajudar nesse sentido também. Hoje nós estamos conversando sobre disfunção erétil. Pode perguntar também, manda, vai que você conhece, tem um amigo que está com esse problema também. Pergunta. Boa noite, Darleide. Parabéns pelo programa. Todas as quintas aprendemos mais. Muito obrigada, Robson. Só errou meu nome, Robson. Darlene de novo. Mas tudo bem, amigos ainda, viu? Um abraço para você. Vamos ver se tem e-mails aqui. Deixa-me ver o que o pessoal está perguntando por e-mail para a gente compartilhar com você aí de casa. Sabe que você pode pedir a revista Família Feliz? Indo lá no blog do programa, novotempo.com/sem tabus, tem um formulário, você preenche aquele formulário e você vai receber a revista Família Feliz, que é o nosso presente para você, viu? Muito obrigada. Tem gente perguntando, deixa eu ver, tenho curiosidade sobre algo que não tem muito a ver com o tema de hoje, mas gostaria muito de saber, é pecado fazer sexo com o meu marido todos os dias? E o que fazer quando eu não estiver afim, sem causar contendas em minha casa? Beijos, querida. Vamos por parte, né? Tenho curiosidade sobre algo que não tem muito a ver. Poderia fazer sexo com meu marido e ser pecado? Não é pecado. Já falamos isso aqui em outros momentos. É uma decisão conjugal, a convivência de vocês no dia a dia, o fato de ele estar afim, você estar afim. Agora, quando você me pergunta, e se eu não estiver afim? Esse relacionamento, então, precisa ser baseado em muito amor, muito carinho, muita responsabilidade de um para com o outro, para que não haja nenhum tipo de pressão. E aí você vai dizer, amor, hoje não, tô cansadinha, tô bem cansado, o dia foi puxado, me dá só beijinho, fica abraçado comigo. E se o marido tem esse amor e esse respeito, se essa convivência de vocês, essa intimidade é de verdade profunda, e se é profunda, é saudável, o maridinho vai dar beijo, vai acolher você e os dois vão dormir e serão felizes para sempre, viu? Beijo, querida. Tudo está na comunicação, como vocês se relacionam quanto a isso. Agora, a questão de ser pecado ou não fazer sexo, é seu marido? Você é esposa dele? Tá tudo bem. Tem condição física para isso? Fica tranquila, viu? Vamos continuando aqui, ver mais quem tem perguntinhas, manda pra gente. Só passei para parabenizar de novo esse programa. Sou metodista, divorciada e acho o máximo a ousadia de vocês, a disposição para falar para nós cristãos. Temos o direito e o dever de sermos felizes. Deus nos criou para isso. Vivo a santidade, muito feliz. Foi minha escolha viver o Evangelho. Bom, é isso. Afinal, família é um projeto de Deus. Parabéns a todos da produção. Muito obrigada. O e-mail dela é Cabelli, mas ela acabou não assinando. Cabelli, enfim. Obrigada, viu? Deus abençoe você. Muito obrigada pelo carinho. A gente fica assim bem feliz com esse retorno, com essa audiência, com esse respeito. Quero parabenizá-la por esse programa tão maravilhoso que tem ajudado a tantas pessoas a resolverem problemas conjugais. É verdade, viu, Lucas? Deus tem usado essa janela, como todos os programas da Novo Tempo, para abençoar muitas vidas. Quando a gente aprende princípios bíblicos no qual o sexo está inserido e que foi criado por Deus para ser desfrutado pelo casal casado, ela põe entre aspas em destaque. Percebo que, mesmo na hora do ato, o Senhor se faz e deve se fazer presente. É a única hora que o texto bíblico e ambos serão uma só carne se cumpre de verdade. E ela escreveu aqui bastante, mesmo não te conhecendo só pela TV, tenho um carinho enorme por você. Muito obrigada, meu amor. Deus te abençoe também. A Elisete. Beijo, carinho, viu? Que a gente recebe de vocês. Lucas, quando você está em casa lá assistindo Sem Tabus, desde que você começou a assistir pela primeira vez, o que dizia para você dessa proposta? No seu convívio, no seu trabalho, em suas pesquisas, o quanto da área sexual anda sendo desprezada, ou diria, menos cuidada e que precisa de uma atenção assim? Então, o que eu vejo que é muito prático do programa é o tipo de informação que se leva para as pessoas. No caso, eu sou
um telespectador do programa, sempre assisto, e às vezes eu recebo informações que eu não encontraria em outros lugares, principalmente informações cristãs que vão preencher a minha casa, o meu lar. São de confiança, né? Sim, e esse tipo de informação, agora pensando pelo lado mais técnico, uma informação científica, de uma pesquisa, isso às vezes falta muito, principalmente no ambiente cristão, no ambiente de igreja. Porque muitas vezes eu, junto com a minha esposa, a gente faz algumas palestras, ela é psicóloga, e a gente tenta levar esses assuntos para as igrejas, principalmente nessa área de relacionamento. Ela fala bastante de criação de filhos, e a gente tenta juntar os nossos temas para levar essa questão de relacionamento e de sexualidade como um todo. E a gente vê o quanto as pessoas são carentes de informações nesse sentido. Disso, né? Como às vezes a gente termina as palestras e muitos vêm até nós tirar dúvidas, conversar, agradecer. Esse tipo de informação que a gente leva, porque se você pensa só no ambiente de igreja, você não tem essas informações. Você sai de casa, às vezes vai à igreja, assiste um sermão, um culto, volta para casa preenchido espiritualmente, mas esse tipo de informação não chega até as pessoas, a não ser por outras formas, como palestras e agora principalmente através desse programa, que muito preenche os lares de todo mundo. Obrigada, viu, por ter vindo de tão longe aqui para compartilhar com a gente. Nós vamos para o nosso intervalo. Na volta a gente continua falando sobre disfunção erétil e aí a gente vai aprendendo junto, crescendo juntos nessa busca pela informação e para ajudar pessoas. Muito obrigada pelo carinho, uma corda, e você que está quase dormindo, que isso, a gente está aqui num papo tão bom. Até já, o nosso intervalo é bem pequenininho. Até já. Voltamos aqui. Um beijo para você, Emily Teles. Ela diz: manda um abraço para mim, sou de Porto Velho, Rondônia. Um abraço para você, Emily. Deus te abençoe. Vou estar aí visitando Rondônia no fim de semana, viu? Darleide, agora acertei. Isso, acertou, Darleide. Começar a fazer sexo muito cedo pode mais tarde ter disfunção erétil ou isso é hereditário? Boa pergunta, a questão da hereditariedade. Tem alguma coisa a ver? Não, está muito mais relacionado a comportamento, a escolhas de estilo de vida do que a fator hereditário. Porque a gente entende que para haver um bom funcionamento da parte masculina, no caso do pênis, o que acontece? É uma área que precisa de muita vascularização, é o sangue chegando, é uma região muscular, onde quando no momento da ereção, o que tem que acontecer? A musculatura ela se relaxa, o sangue entra e a musculatura, no caso, há um bloqueio da saída do sangue. Então, é aquele momento da ereção. Então, isso está muito mais relacionado à questão fisiológica mesmo do que uma questão hereditária. Então, se você tem o corpo funcionando como um todo, está saudável, todo o sistema está funcionando de uma maneira perfeita, você, no caso, então, tem também uma função sexual satisfatória. Então, no caso, a disfunção erétil está muito mais relacionada ao estilo de vida, às escolhas que você faz com relação à alimentação, saúde, descanso, bem-estar psicológico, do que simplesmente colocar a culpa na hereditariedade. Então, se há alguém aí com um problema que já identificou, você tem muito mais chance de se beneficiar, se livrar desse problema, mudando o estilo de vida, mudando hábitos, do que simplesmente se acomodando e assumindo que tem um problema e buscando, muitas vezes, o tratamento com remédios. Então, mudança de hábito, estilo de vida, você tem benefícios muito maiores. E ele pergunta também se a prática sexual sendo iniciada cedo, né, precocemente, se também pode levar a alguma disfunção erétil, mas talvez só se for por um nível de ansiedade, né? Sim. A questão da disfunção erétil, então, se a gente percebe que ela ocorre muito mais em jovens, ela tende a ser muito mais de uma causa psicológica do que de uma função orgânica ou uma disfunção orgânica como um todo. Entendi. Muitas vezes os jovens, por ansiedade, por querer resultado, por querer desempenho e gerar aí, então, uma ansiedade, eles passam a ter um problema, a função sexual não é tão boa, não tão satisfatória quanto deveria, por buscar, às vezes, além do que deveria, por gerar essa ansiedade. Então, se você vê públicos jovens, a causa está muito mais psicológica do que uma causa orgânica, do que um problema no corpo. Entendi. Você
associando atividade física aos jovens, você disse que na pesquisa encontrou um número considerável de jovens que têm disfunção erétil, que não seria normal, porque são jovens, mas eles têm, talvez por essas causas psicológicas, etc. Tal. E também a meninada hoje está ligada à atividade física, a uma vida mais saudável, pelo menos na busca por uma prática de esporte, por frequentar academia, mas há outros hábitos que não são tão saudáveis, né? A alimentação, sono, etc., né? O descanso, etc. Assim. Mas ainda assim, neste grupo de jovens que praticam atividade física, que se preocupam em cuidar do corpo, foi encontrado um número considerável, mesmo entre eles, que sofram da disfunção erétil? Não, aí esse número ele se reduz bastante então, mesmo. cada vez mais confirma-se que a atividade física agora tá. Então, vamos caminhar. Chegou no consultório lá e conversou com o urologista, ele está diagnosticado com disfunção erétil. Certo. Agora ele vai rever os seus hábitos de vida e etc. Então, esse caminho é o mais indicado pelos médicos ou se avalia que, não, a medicação já resolve? Não, tem se tornado uma prática comum nos consultórios a indicação, primeiro, de avaliar a vida como um todo. Vale a pena mudar alguns hábitos antes de se iniciar o tratamento com remédio? Porque o que acontece muitas vezes, as pessoas vão com uma ansiedade muito grande por resultado, por buscar solução e já pedem ao médico o remédio. Porque sabe que com remédio vai ter resultado, bons resultados, mas aí o médico, principalmente os médicos mais éticos, mais corretos, eles vão, eu acredito que negar um tratamento com medicamento logo de início, porque eles acreditam que a mudança de estilo de vida pode trazer mais benefícios do que o remédio. Porque o remédio, como um todo, ele pode às vezes causar uma dependência, onde a pessoa vai ficar presa ao remédio e vai acreditar que só vai ter bons resultados com o uso do remédio. E aí, menos ainda, ela vai querer mudar o seu estilo de vida. Isso é uma coisa bacana de falar, que não é o remédio que provoca a dependência, mas é o estado psicológico do indivíduo que vai associar uma coisa a outra. Isso, né? de tomar o remédio, tem lá o seu efeito bioquímico, claro, ver o resultado e achar que o resultado só vai ser alcançado, então, por esse meio, pelo medicamento. E muitas vezes, esse mesmo resultado pode ser alcançado por mudança no estilo de vida. Ok. Vamos lá, um abraço. Darleide manda um abraço para o pessoal de Ariquemes, Rondônia. Nós já estamos te esperando, que Deus te abençoe você daqui a pouco, viu, aí para Ariquemes. Deus abençoe vocês. Suplementos alimentares podem causar algum tipo de disfunção ou tem alguma coisa a ver os suplementos alimentares com relação a essa possibilidade? No caso da nossa pesquisa, a gente não avaliou, não investigou essa questão de suplementos alimentares. Mas a gente sabe que suplementos alimentares em excesso, eles com certeza vão trazer um prejuízo ao organismo muito mais do que um benefício. Não só suplemento, como qualquer coisa que a gente use em excesso no nosso organismo. Mas, de certa forma, o suplemento alimentar, desde que indicado por médicos, por nutricionistas e na dose certa, não é simplesmente eu chegar nas lojas que vendem livremente, buscar na prateleira aquele pote maior, aquele pote mais colorido, fazer uso disso, tentando buscar uma saúde melhor, isso pode trazer prejuízo de certa forma. Então, se for a nutricionista, se foi o médico que indicou, pode ajudar, né? No fortalecimento aí da tua saúde. Certeza. Muito obrigada, viu, Maicon Lobato? Deus abençoe você pela participação. Tem mais uma perguntinha aqui. Vocês estão participando tanto, gente. Que coisa boa, parabéns. Masturbação. Sei que é pecado, ele pôs entre parênteses. Provoca algum tipo de disfunção? Olha, desde segunda-feira a TV está em canal aberto em Tobias Barreto. Um abraço, queridos. Aí em Tobias Barreto, bem-vindos aqui. E então a sua pergunta muito bem-vinda. O Itaci PSS tweetando aqui pra gente a sua pergunta. Masturbação tem alguma ligação com disfunção erétil? Sim, tem. Porque vamos entender então que seja uma pessoa casada, né? E aí tem essa prática, tem esse hábito e muitas vezes ele troca o relacionamento com a esposa, troca a relação que ele teria com a esposa pela prática da masturbação. E muitas vezes ele, vamos entender assim, que ele se masturbou, que ele fez isso durante o dia, a esposa chegou em casa à noite, e às vezes ela chega determinada, quer uma relação, quer um carinho, quer o aconchego do marido, e aí, às vezes, nesse momento, ele já está debilitado, porque a gente sabe que para o homem, às vezes, é muito fácil. Hoje eu tive 3 relações com a minha esposa, foi muito fácil, foi muito bom. Mas nem sempre isso ocorre. Então, muitas vezes, esse desgaste físico, porque há um desgaste físico inquestionável, já o deixou debilitado por uma relação
com a sua esposa, então, sim, às vezes uma cobrança, poxa, às vezes a pessoa se arrepende, né? Se masturbou, a esposa às vezes o procurou e ele não conseguiu ter relação com ela, e às vezes vem a cobrança. E aí, né? Isso gera um quadro, às vezes, de ansiedade, um quadro de... Vai ter que dar conta e não tá com... O corpo não está reagindo. O corpo não está pronto para aquilo que ele gostaria ou para aquilo que a esposa desejaria, então isso com certeza pode causar algum problema. Mas isso vai ser considerado uma disfunção por conta de ele estar sem energia, porque já gastou sozinho? Não, aí não. Porque, no caso, a disfunção erétil, ela, de certa forma, ela tem que ser recorrente. Entendi. Não é um fato isolado, é bom lembrar, né? Foi bom tocar nesse ponto. Não é um fato isolado que classifica a pessoa, que diz que a pessoa tem disfunção erétil ou não. Ela precisa investigar ao longo das tentativas, de uma semana ou de várias semanas, se isso tem sido recorrente. Caso sim, é bom, então, investigar mais a fundo, até porque a disfunção erétil ela pode ser apenas um sinal de alerta para algumas outras tantas doenças que podem estar associadas a ela, como diabetes, pressão alta, colesterol elevado. Então, às vezes, a pontinha do iceberg é a disfunção erétil. Ali é o reflexo, às vezes, de um distúrbio, de um mau funcionamento do organismo como um todo. Entendi. Olha a pergunta que chegou agora, Lucas. Prepara aí. Ai, meu Deus. Peço descrição no nome. Fica tranquilo. A gente só diz o nome aqui quando é para mandar abraço, porque a pessoa está pedindo, mas os casos particulares são particulares entre a gente, tá? Estou vendo agora o assunto, quero saber o que faço. Já fui ao médico e fiz exames e tenho ereção, mas não dura, não consigo, pois tenho ejaculação precoce. O que faço? Pois o médico me fez a seguinte recomendação: vai trocando de esposa até acertar, porque não tenho problemas. Me oriente e me diga, tem jeito, porque o médico me receitou, não me receitou nenhum remédio. Seu médico falou isso para você ir trocando de esposa. Por acaso, mulher cura disfunção erétil? Não estou entendendo. Contemplou isso na sua pesquisa? Não. Trocar de esposa, amigo, peraí, troca não. Troca de médico. Troca de médico. Aliás, não volta lá de jeito nenhum. Que relação há? O que pode estar acontecendo com ele? Então, nesse caso, é caracterizado a disfunção erétil, porque, como a gente disse no início, a definição seria, no caso, a incapacidade de ter ou manter uma ereção que fosse suficiente, que seja suficiente para a relação ser satisfatória. O dele não se mantém, então tem disfunção. Se isso for recorrente, eu acredito que sim, por isso da pergunta, às vezes dessa angústia, então é sim uma disfunção erétil. Então, no caso, a disfunção ela pode ainda ter graus: leve, moderada e grave. Não sei qual seria o grau, porém, eu acho que de uma recomendação mais geral, no caso, pela pesquisa, o que a gente pode dar de ponto de partida? Rever alguns hábitos. Será, então, às vezes ele poderia até dizer numa próxima mensagem, os seus hábitos são saudáveis? Tem dormido bem? Tem feito atividade física? Tem se alimentado bem? Seu estado emocional está bom, está estável? Então pergunta ali para ele, vai lá com ele. Então, se você está assistindo aí, claro, eu gostaria que você então respondesse essas perguntas para a gente poder explorar um pouquinho mais e às vezes te dar uma resposta melhor. Como é que está o contexto? Está só o problema de ereção ou a vida está complicada, ou seus problemas às vezes estão tomando conta? Às vezes até essa angústia, né, de eu sofro com essa disfunção, e essa angústia toda vai colaborando para que ele não tome partida de que, opa, vou seguir esse caminho em busca da cura. Porque aí em cada tentativa vem uma ansiedade, uma frustração, o medo de não dar certo, e isso já pode causar o não dar certo. Então, se você puder dizer aí como é que está a vida, se tem se alimentado, se tem descansado, se a sua situação emocional está estável, a gente pode, às vezes, dar uma resposta melhor aí. Então, escreve aqui pra gente, tá? Até pra gente associar o teu caso com a motivação dessa pesquisa e do nosso assunto de hoje. Se a sua vida, se você tem mantido um estilo de vida saudável, o que você tem feito nessa área? Pra gente pensar, assim, nessa ideia, né? Que você pode até, inclusive, por conta da frustração, tá revivendo tudo isso todo dia em busca de uma cura. E você ainda não acerta com o médico, né, amigo? Que te manda trocar de mulher, Darley, pelo amor de Deus. E uma informação muito importante, até esse caso exemplifica bem. Ninguém morre por causa da disfunção erétil. Ela não causa morte a ninguém. Ela não é letal. A pessoa pode, no caso, morrer com ela.
por tê-la, mas não... com certeza ela compromete o bem-estar, compromete a qualidade de vida, e aí a gente viu claramente que tem comprometido. Mas fica tranquilo, você não vai morrer disso. E vai ficar bom, vai ficar resolvido o teu problema. Vai acertar com o médico. Você vai ver. Confio nisso, viu? Porque cada programa que a gente faz aqui, o grande objetivo final é dar esperança, apontar para o caminho e dizer, olha, vai conseguir, vai melhorar. Afinal de contas, as pessoas que vão em busca de tratamento, a pesquisa revela o quanto delas conseguem resolver? No caso, a pesquisa ela pegou um grupo fechado, a minha específica, Sim. a minha pesquisa em específico, e aí se avaliou o estado Daquele atual, isso, deste grupo, para investigar como estava esse grupo. Entendi. Mas a gente sabe que só do fato da pessoa procurar ajuda, ela já está aberta a receber ajuda. Porque muitas vezes as pessoas sofrem sem ter a coragem, às vezes, de dizer para o médico, que é o profissional que pode ajudá-lo. Às vezes a pessoa não tem coragem de buscar ajuda por isso, porque vai se sentir impotente, frustrado, com alguma coisa dando errada para ela. Então, se ela busca ajuda, ela já está aberta a receber ajuda. E isso já facilita bastante, Ok. principalmente nas questões psicológicas aqui. Agora, entre os homens, entre nós, os meninos ainda têm se sentem muito mal em ter que revelar isso, Sim. né? Mexe muito com a autoestima masculina, não é verdade? Sim, com certeza. Então E Lucas, sim, diga. pode falar. É uma questão muito importante que uma pesquisa que foi feita, no caso, pegando uma questão do corpo. Ok. Pessoas obesas. Foram 110 pessoas. O grupo foi dividido meio a meio, 55-55, e aí foi orientado a um grupo. Esse grupo houve intervenção e o outro foi o de controle. Ok. No grupo de intervenção, eles foram estimulados a perder 10% do peso. Então, como a gente já está falando de um grupo obeso, 10% desse peso significa um bom peso. E no final de 2 anos, foi feita a avaliação nesse mesmo grupo. Foi encontrado, assim, com relevância, que no grupo que houve interferência, que perdeu peso, junto com a perda de peso, mudou o hábito de vida de uma maneira, porque para perder peso ela passou a se exercitar, ela passou a se alimentar bem, então houve uma mudança de hábito. Nesse grupo, a função sexual avaliada no início e avaliada no final, ela foi muito melhor no final. Então a gente vê o quanto a mudança do estilo de vida como um todo, ela traz benefícios, principalmente para aqueles que têm o problema mais grave. É muito mais fácil essa pessoa se recuperar até de quem tem um problema mais leve. Sério? Bacana. Olá, Darleide, como sempre, eu estou ligadíssima no programa, acho bacana o tema. Muito obrigada, Felipe, pelo carinho, que Jesus abençoe vocês aí. Um grande abraço, ele é de Itabirito, Minas Gerais. Próximo Você é a Belo mineiro, Horizonte. você é mineiro. Sua esposa, a esposa do Lucas, está aqui no estúdio com a gente, com a bebezinha. Qual a idade? Eduarda, a 3 Eduarda, meses. 3 meses. A Raquel e a Eduarda estão aqui acompanhando a gente. Uma mineirinha também, né? Ou 2 mineirinhas? 2 mineirinhas. 2 mineirinhas. Muito bom, estamos em família aqui. Como posso mandar perguntas sem ficar aqui gravado? Quero perguntar sobre o assunto. Pode mandar nesse e-mail aqui, ninguém tem acesso. Sabe que neste momento, inclusive, nem a equipe da Escola Bíblica, o pessoal que acompanha os e-mails, está tendo acesso a estes e-mails do Sem Tabus. Somente eu estou tendo acesso a eles. Fique bem à vontade, não tema mandar para este e-mail que aparece aí no vídeo, semtabus@novotempo.org.br, tá? Não fique constrangida, te garanto isso. Olá, quero parabenizá-lo pelo programa que está me ajudando em minhas dúvidas em relação ao comportamento e estilo de vida que devemos tomar no casamento e na vida sexual. Beijos a você, que é muito simpática. Que coisa boa, que bondade sua. Deus continue derramando bênçãos em toda a sua vida. Amém. Muito obrigada. Boa noite, Darleide. Amo o seu programa. Deixa eu ver quem mandou aqui pra gente. Foi o... Não assinou? Que pena, mas tá bom. Beijo para você que me escreveu. Nós vamos para o nosso intervalo, que é rápido. E aí tem gente perguntando, amo o seu programa, o sono foge ao assistir. Pergunto, essas propagandas que aparecem na internet sobre disfunção erétil, prometendo lá que umas coisinhas vão ajudar e vão resolver o problema, é comprovado cientificamente? Sei lá, vamos para o nosso intervalo. Na volta a gente conta, até já.
Olha só, tem tanta gente querida hoje participando, mandando abraço, que bom. O Lucas, de Juiz de Fora, ué, você também de Juiz de Fora. Será que é meu amigo? E eu chamando de Luiz de Fora, o que eu faço com isso? Gostaria de mandar um abraço para o meu xará, que está aí no programa. Se formaram juntos, então é seu amigo. Pede também para mandar um abraço para o Lionel e para o Laucir, que também se formaram, né? Vocês estudaram juntos e estão acompanhando o programa. Um abraço para os amigos, então, aí acompanhando a gente. Esse foi o Lucas Marinho, mandando um abraço para o Lucas Agostini e para os outros amigos lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Que mais? Deixa eu ver aqui. Darleide, estaremos orando para que esse programa continue. Está sendo uma bênção para os casais. Que bênção mesmo. Feliz Ano Novo. Um abraço para vocês aí de Alto Paraíso, em Rondônia. Puxa, Rondônia ligadinho aqui com a gente. Oi, Darleide, meu nome é Líbia, também sou de Ariquemes. Tá bom, me espera aí, Ariquemes. Estou muito feliz, que Deus te traga em paz, muito obrigada. Um beijo para você. A Líbia, ela não é adventista, mas acompanha a programação, não tem problema nenhum. Somos irmãs do mesmo jeito, viu? Beijo, querida. Olá, liguei a TV agora, mas já quero fazer uma pergunta. Pode fazer a masturbação. Um homem que pratica masturbação sempre passa a sentir prazer só se masturbando? Curto muito o programa de vocês, um abraço. Sim, falamos inclusive sobre isso no programa passado, quando foi explicado justamente sobre isso, que há uma diferença considerável entre a prática de um ato sexual com a sua mulher e quando essa prática é feita com o que nós chamamos de um ato solitário. Só o homem e o seu órgão genital sendo manipulado e ele manipula da forma como ele quer, do jeito que ele quer e não tem a preocupação de ter a companheira praticando com ele o ato e então ele pode sim vir a ficar, ser levado a essa prática solitária porque ela vai ser bem diferente do ato sexual com a sua mulher, tá? Você pode visitar o blog e assistir o programa passado, nós explicamos bem direitinho sobre isso, mas de um modo em geral é dessa forma como eu te disse. Darleide, sou telespectador de carteirinha. Hoje o programa está uma bênção, amém? Estamos eu, Adeildo, minha princesa Lucilde, meu irmão Edivaldo e a minha cunhada Sidneia assistindo em Alto Paraíso. Manda um beijo para minha digníssima, por favor, Darleide, manda um beijo para vocês todos. Obrigada pelo carinho, viu? Deus seja contigo. Olha outra pergunta, pessoal. Quer saber hoje, na verdade, mais sobre masturbação do que qualquer outra coisa? Um amigo pergunta aqui pra gente, gostaria de saber por que então a Organização Mundial da Saúde diz que a prática da masturbação é saudável? Eu não sei não, mas aquele médico que diz para o rapaz, para resolver a disfunção erétil, ele deveria trocar de mulher, também embasa muito do que ele diz no que diz a Organização Mundial da Saúde, viu? Então, nem tudo que está dito lá é de fato considerado, principalmente a partir dessa visão que nós temos colocado aqui, associando a sexualidade à fé. Quando nós falamos de Organização Mundial da Saúde, nós estamos falando especificamente de ciência em que, em alguns momentos, não em todos os momentos, se tem uma certa divergência, né, Sim, Lucas? com certeza. Acrescenta aí, por gentileza. Então, no caso, muitas vezes são determinações, né, a partir, claro, de evidências. De evidências. Essas informações que vêm de órgãos institucionalizados vêm de informações científicas. Agora, a gente entende no nosso conceito, né, no nosso padrão cristão, estilo de vida, que a gente não vê como saudável. E se a gente tem essa consciência de que não é saudável, o que não é saudável com certeza vai trazer prejuízo. Pode não ser agora, pode ser no futuro próximo ou até distante, mas um certo prejuízo eu acredito que vai trazer sim. Para nós conversarmos mais a respeito, também já temos no blog à disposição os programas feitos, vários programas sobre masturbação, inclusive são dos mais procurados, o pessoal mais quer ver, mais comenta, justamente por isso. Os meninos, os profissionais, enfim, a mídia ou a sociedade de modo em geral, diz assim, a meninada tem mesmo que fazer a prática da masturbação, é normal, é comum, mas nesses programas passados nós podemos mostrar para vocês que há prejuízo sim. Então, nós pedimos que você vá lá e acompanhe o programa com a gente, assista com a gente, comente, vamos tirando nossas dúvidas, tá? Você tem aí dados, informações, qual é o percentual, a diferença? Mostra com os gráficos que você tem, acho que aquela câmera consegue ajudar a gente, e vai explicando pra gente a diferença entre os grupos sedentários e os que praticam atividade física, certo, com relação à qualidade da saúde sexual. Então, no caso, na nossa pesquisa, a gente tem um gráfico aqui que mostra claramente, fácil, simples de ser observado,
o quanto a atividade física, o quanto a prática regular de atividade física, ela traz benefícios. No caso, nesse primeiro grupo aqui, a gente precisa entender que a barrinha azul são as pessoas que não têm disfunção erétil. Okay. A barrinha azul. A gente vê que essa barrinha azul, ela cresce, até sinalizado aqui pela setinha vermelha. Okay. Essa barra cresce. Por que ela está crescendo? Aqui a gente tem um grupo de pessoas sedentárias. A gente vê que a proporção de pessoas sem a disfunção erétil aqui, ela é bem menor em relação a aquele grupo que está muito ativo fisicamente ou os ativos. E a gente vê aqui pela barrinha vermelha e amarela, que são as pessoas com disfunção erétil. Então a gente vê nesse grupo isolado, o grupo das pessoas sedentárias. A proporção aqui chegou a quase 90%, com algum grau de disfunção erétil. Então, à medida que a pessoa se torna fisicamente ativa, essa proporção ela se inverte. As pessoas se tornam muito mais aqui, ó, um percentual muito mais elevado de pessoas sem disfunção do que aqueles com disfunção. Esse gráfico aqui mostrou basicamente aquilo que a gente buscava com a pesquisa. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente busca uma resposta. Quando no final a gente encontra essa resposta, é ainda mais satisfatório para a gente que pesquisa. Claro que se também não tivesse encontrado, a gente tem que mostrar a informação e, às vezes, negar a nossa hipótese no início. Claro. Aqui foi muito bom para a gente, porque a gente viu aquilo que a gente imaginava e aquilo que a gente realmente gostaria de encontrar. Confirmou-se aquilo que antes era uma teoria. A hipótese inicial. Se tornando ativo fisicamente, muito menos disfunção a pessoa vai ter, o grau de disfunção vai ser menor ou até nem disfunção terá. No final das contas, com esse estudo, com essa pesquisa em mãos, se tem uma população em casa nos acompanhando e entre esses homens que vocês chegaram à conclusão de que mais ou menos 50% da população masculina sofre de algum tipo de disfunção erétil, nós estamos então repetindo a informação de que novamente a qualidade, o estilo de vida pode melhorar ou vai definitivamente resolver esse caso. Sim. O quanto é pode e o quanto é vai resolver? O quanto vai resolver. Porque a gente acredita que, mudando o estilo de vida, vamos pensar só na atividade física, dificilmente isso vem sozinho. A pessoa simplesmente não vai mudar da noite para o dia e começar a fazer atividade física. Junto com isso, no caso, vem agregado mudança de hábito na alimentação. Dificilmente a pessoa vai sair para caminhar, fazer uma atividade, uma academia, seja lá qual modalidade for, e chegar em casa e comer horrores, não vai fazer isso. Eu acho que uma mudança, ela puxa a outra. E de uma forma geral, todo o quadro ele muda e a pessoa passa então a desfrutar de uma vida mais saudável. Aqui no caso foi provado, está evidenciado que esse tipo de mudança na questão sexual, na função erétil especificamente, ela causa melhora. Então não é pode melhorar, vai melhorar. Olha que coisa boa, vai melhorar. Tem uma pergunta do nosso diretor de imagem, muito interessante. Robson, fala aí com a gente. Você soprou aqui no meu ouvido, mas eu quero ouvir você. A tua pergunta é bem interessante. Pergunta aí pra gente, por favor, Robson. Você está falando sobre exercício físico, né? Muita gente associa exercício físico com academia, né? Certo. E então, a academia também acaba trazendo a ideia do corpo saradão, e vem a bomba, né, que o pessoal chama. Qual é o problema real que existe nisso aí? Que deve ou não deve ser usado? Até que ponto que isso é saudável, até que ponto não é? E até que ponto isso influencia realmente nessas disfunções eréteis? Então, obrigada, Robson. Pegou num ponto muito importante. Então, a gente parte do princípio. A pessoa buscou academia em busca de um corpo saudável, supostamente, de um corpo bonito. Aí, então, tem diferença. Um corpo saudável e um corpo sarado. Muitas vezes, aquele corpo sarado, por uso dessas substâncias, ele não é nada saudável. Ele é um corpo bonito, mas não é saudável. Então, no caso do uso do anabolizante, basicamente, os anabolizantes, eles são testosterona, o princípio ativo. E à medida que você usa uma testosterona externa, ela veio de fora do corpo, é uma testosterona exógena, e você faz uso dela, a nossa produção natural de testosterona, ela diminui, porque o corpo reconhece que está recebendo uma dose, então a produção natural, ela vai diminuir, porque essa dose está chegando em excesso, para não sobrecarregar. Então, muitas vezes, doses em excessos e a não produção pelo próprio organismo
vai trazer sim um problema de relacionado à função sexual. Porque quem produz a testosterona no corpo do homem, no caso, são os testículos. Então, essa produção ela diminui, a função diminui, o sistema como um todo ele dá uma travadinha, ele para, ele vai falhar. Então, o corpo está bonito, mas não está saudável. Olha e isso. muitas vezes é o que a gente vê. O saradão são as piadinhas, né, do dia a dia. É o saradão, mas ele está lá cheio dos problemas. Então, mas às vezes ele prefere só a aparência, né? Claro, né? Fazer o quê, né? Não recomendo, na verdade. Vivemos numa época assim, né? Diria para não usar. Não é uma prática saudável e isso pode com certeza trazer prejuízos. Os benefícios são estéticos, mas os prejuízos são funcionais. Eu gostei dessa tua definição assim. Vai à academia buscar o quê? Um corpo sarado? Ou é um corpo saudável, né? Se for o sarado e por conta disso tiver que fazer uso dessas substâncias, aí já temos visto tantos casos em que não deram certos, ou não deu certo o uso de tais substâncias que, enfim, né? Vamos dar valor ao que temos visto acontecer. A disfunção tem cura ou só tratamento? Quem pergunta é o Marco, participando aqui pelo Twitter. Sim, é uma pergunta interessante porque o tratamento vai levar ao quê? A ele não ter mais disfunção. E aí a gente considera como uma cura? Podemos chamar de cura. Vai ser temporária? Às vezes sim. Se ele não mantiver o tratamento ou se ele não mantiver essas mudanças no estilo de vida. Então hoje ele pode apresentar disfunção erétil, fazer um tratamento, buscar um tratamento, se livrar do problema, voltar à sua vida normal, à função sexual normal, só que num ponto você, no caso, pode descuidar e futuramente apresentar novamente o problema. Ou seja, porque o tratamento, ele precisa ser contínuo, porque vai ser uma manutenção. Sim. Então, nem vamos chamar de tratamento, é manutenção dessa vida saudável, que vai, então, liberar esse estímulo saudável no corpo, tá? Isso é para todo mundo e para todas as formas e para todo aquele que quer ter vida saudável, a prática da atividade física constante, né? A Maria Porto diz: amo este programa, como eu faço para enviar um e-mail? Aparece aí no vídeo o endereço, você pode escrever neste endereço aí do nosso e-mail sem problema nenhum. Faço medicina e gostaria de saber como orientar um paciente com disfunção erétil quando procurar um clínico geral. O Maicon Lobato. Ô, Maico, faço medicina e gostaria de saber como orientar um paciente com disfunção erétil quando procurar um clínico geral. Acho que o melhor encaminhamento é direto para um urologista, né? Sim, seria a especialidade que vai tratar direto do problema. Eu imagino que essa pergunta deva ser de alguém que está fazendo um plantão, abordando alguns pacientes. Ele é estudante de medicina, pelo que não... Então, e aí ele faz o encaminhamento direto ao urologista. Eu acho que seria Lucas, o melhor. o seu trabalho foi acompanhado por urologista, agora enrolou, urologistas o tempo inteiro. Sim. A pesquisa, ela, no caso, tem o orientador, é um médico urologista que me acompanhou. Gostaria de deixar aqui um abraço para ele, doutor André Avarese, lá de Juiz de Fora também. A gente faz parte de um grupo de pesquisa em urologia e esse grupo ele é interdisciplinar. No caso, eu com educação física e outros colegas, tem enfermeiros, fisioterapeutas, médicos de outras especialidades e todos esses estudos são acompanhados por médicos urologistas, voltados para a área adulta e a área infantil. Então lá nós temos 2 orientadores que nos acompanham e assessoram toda a pesquisa. Olha, nós vamos chegando ao final do programa, acredita? Gente do céu, mas olha só, sofro com um problema, já fui casado e acredito que esse problema foi um dos fatores motivadores para a separação. É possível, viu? Sim. É possível. Não temos mais tempo para comentar, mas eu acho que o recado geral ficou, né, Lucas? Sim. De você vir de tão longe com essa disposição toda, de trazer para a gente aquilo que você se aplicou para estudar, para investigar a fundo, com esse acompanhamento todo e dizer para o pessoal de casa exatamente o que para fechar em 1 minuto. Olha para eles. Então, a recomendação que fica nesse sentido da sua atividade sexual, da sua vida sexual, é que se algum problema você identificou, pode ser ele às vezes há pouco tempo ou já há bastante tempo, você deve primeiro procurar a ajuda do médico urologista. Se você já procurou, provavelmente ele já te indicou algum tratamento, alguma forma de seguir e buscar melhora. Se ele abordou essa questão da atividade física, ótimo. Se não, fica aqui então a dica. Busque um profissional também da educação física ou um fisioterapeuta, alguém que possa te
ajudar em associação com as recomendações do médico, para que você possa, então, mudar seus hábitos, seu estilo de vida, e com certeza aqui você vai colher bastante benefício, acredito, não só na função sexual, na sua atividade sexual, mas no corpo vida como um todo, porque os benefícios, eles são para o corpo todo. Eles vêm juntos. Vêm juntos. Então tá. Muito obrigada, viu? Viu como passa rápido? Passa muito rápido. Mais fácil ficar aqui, é mais fácil ficar aqui sentadinho respondendo as perguntas ou lá em casa assistindo com a Raquel? Mais fácil? Ficar em casa assistindo com a Raquel. Pois é, viu? A gente fica aqui à disposição a essa hora, mas o tempo voa, porém a informação fica. Obrigada, Lucas, Deus te abençoe. Obrigada, Raquel, que veio acompanhando, sua filhinha. Deus abençoe vocês. Você aí de casa, muito obrigada pelo carinho, pela resposta. E para os homens, para os meninos que estão com essa dificuldade, mas olha, só uma dificuldade momentânea, porque agora depende de você ir buscar ajuda, fazer aquilo que é preciso, aquilo que foi orientado aqui, atividade física, vida saudável e bola pra frente. Vamos que vamos, porque vai dar tudo certo, viu? Até o próximo encontro, te espero.